Paz do Senhor, igreja, amém? Graças a Deus, eu creio que a igreja toda está envolvida nesse poder, né? Nesta missão, nestas bênçãos que têm acontecido em nosso meio. Eu tenho uma mensagem esta noite, uma palavra de Deus, que pregador não gosta de pregar, igreja não gosta de ouvir, ela apenas tem um nome, podemos dizer, poderoso. Deus está moldando a igreja para poder. Amém? Deus está moldando a igreja para poder. Deus está trabalhando, moldando, talvez a irmã Ivone, líder do jovem, para ver poder no grupo de jovem. Deus está moldando, trabalhando nos departamentos da igreja, para poder, para crescimento, para avivamento, para libertação. Deus está moldando de uma certa forma que os irmãos já conseguem sentir o Espírito Santo habitando, envolvendo, fazendo, curando, libertando, trazendo pessoas para que a casa de Deus ela venha estar cheia de poder, pessoas arrependendo. Obrigado. Amém, irmãos? Mas para que você possa entender esta mensagem, assim como eu, você tem que mergulhar no texto, prestar atenção no trabalhar de Deus. Como eu disse, não é fácil pregar uma mensagem deste montante, também não é fácil ouvir, porque nós não gostamos de ouvir algumas realidades da Bíblia. A igreja do presente momento, ela quer apenas ouvir mensagens de cura, de libertação, que Deus vai dar um carro novo, que Deus vai dar um emprego novo, e essa é a mensagem do momento, né? Que Deus está trabalhando só nesse sentido, mas a Bíblia não ensina assim. Nós temos mensagens refinadas, nós temos mensagens difíceis de ouvir, de ingerir, de compreender, e muitas vezes perguntamos, mas Deus é assim? A palavra de Deus diz que Ele é assim. Amém? Vamos ler aí em livro de Ezequiel, capítulo de número 24, versículo 15. Vamos ler até o 19. Presta bastante atenção no que Deus fala para Ezequiel. Se Deus falar algo assim para nós, nós vamos virar as costas, talvez dizer a Ele, não volto mais, chega para mim, já deu. Não é isso que eu esperava, não estava preparado, não estou preparado para ouvir isso de Deus. Mas veja bem, Ezequiel 24, versículo 15 até o 19, diz assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, geme, mas geme baixinho. Amém? Não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos. E não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos fará saber o que significa estas coisas que está dizendo? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos conhecem bem a história, a vida de Ezequiel. Ezequiel, ele não foi preparado para ser profeta. O bisavô de Ezequiel foi sacerdote. O avô de Ezequiel foi sacerdote. O pai de Ezequiel foi sacerdote. E ele também
foi preparado para ser sacerdote. Mas acontece que houve uma reviravolta na vida de Ezequiel. Houve uma reviravolta em Israel. Houve uma reviravolta em Jerusalém. E o povo de Jerusalém, uma boa parte, eles foram levados escravo para a Babilônia. E Ezequiel estava no meio desse povo. Escuta bem, igreja, muitas das vezes nós esperamos algo e Deus faz ao contrário na nossa vida. E nós ficamos a perguntar o porquê está acontecendo isso, por que ocorreu isso. Eu não esperava isso de Deus, não esperava isso da igreja, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ter poder, se você quer alcançar algo na obra de Deus na tua vida, se você quer ter experiência, você precisa aceitar o moldar de Deus. Para compreender as Escrituras, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que fazer talvez um seminário, você tem que passar horas ou noites estudando, orando, para que Deus abra o seu entendimento, porque a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então Ezequiel, a vida dele está programada para ele ser um sacerdote. Mas acontece que agora ele se encontra junto ao rio Quebar. Agora ele se encontra no meio de um povo exilado. Agora ele se encontra lá em Babilônia. Agora não há mais um lugar sacerdotal para ele ser formado, para ele exercer o serviço sacerdotal. E Deus diz agora a Ezequiel, esquece o sacerdócio, porque eu estou te preparando para profeta. Deus está preparando você para ser algo na obra de Deus. Deus está te trazendo para esta igreja, porque Ele tem um plano na tua vida. Veja que Deus está começando a fortalecer a igreja evangélica apostólica. Deus está fortalecendo os departamentos. Deus está fortalecendo a liderança. E haverá um grande avivamento. Mas para que este avivamento aconteça, há um preço a pagar para compreender o trabalhar de Deus. Agora então acaba todo o sonho de sacerdote. Deus chama ele para profeta. E agora Deus, ele diz assim, olha, o texto começa, e veio a mim. Veja bem, Deus, ele não é um Deus que pergunta, posso falar com você? Posso te sarar? Posso fazer você adoecer? Posso fazer uma transformação? Ele não pergunta. Está escrito aqui, e veio a minha palavra. Deus, ele opera desta forma. Quando ele tem que fazer, ele não pergunta se ele pode fazer, porque ele faz. Ele faz a hora que ele quer, o tempo que ele quer, do jeito que ele quer, na dosagem que ele tem. Aceitamos nós ou não, ele é Deus e sempre será. E ele disse, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... A Bíblia disse que ele sara, mas também ele faz adoecer, ele dá vida, mas também ele tira a vida. E ainda diz o texto, agindo Deus, quem impedirá? Ezequiel está agora nessa transformação. Ele não tem toda a liberdade que ele queria, porque eles estão cativos. Ele mora junto com aquele povo. E ele vai profetizar para o povo que ele mora junto, que ele habita junto. Talvez você diz, mas vou profetizar para minha família. Deus está falando, profetiza para a sua família, que a sua família precisa de bênção. Profetiza para os teus filhos, porque os teus filhos precisam de bênção. Antes de profetizar lá fora, para outra cidade, para outras nações, profetizamos nós para a nossa casa. Profetiza. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho meu, tirarei de ti o desejo dos teus olhos.
Ele está dizendo, olha, aquele que os teus olhos mais amam, eu vou tirar. Eu vou te golpear. Ó Ezequiel, que palavra dura se Deus falar conosco nesta noite, nesse momento. Eu estou te golpeando, porque eu te amo. Eu estou dificultando algumas coisas na tua vida, porque eu te amo. Porque hoje talvez está difícil. Hoje talvez é lamentável. Mas amanhã tu irás agradecer pelo meu tocar em ti. Pelo modo de eu te golpear. Amanhã tu agradecerás. Então ele diz, vou tirar o desejo dos teus olhos. Aquilo que você mais ama, Ezequiel, eu vou tirar de ti. Eu vou te golpear de uma forma dolorosa, Ezequiel. Veja bem, irmãos. Deus, ele disse assim, acontece o seguinte, Ezequiel. Quando eu te golpear, quando eu tirar de ti o que você mais ama, não chores. A Bíblia, você, para entender ela, você não pode resumir toda ela. Tem lugar que a Bíblia diz chores. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Chores. Mas aqui ele está dizendo, quando eu te golpear, não chores, Ezequiel. Ele está dizendo, olha, aquilo que está acontecendo na tua vida, não é para você ficar chorando nos cantos da tua casa. Não é para você estar chorando aquele choro de tristeza, aquele choro de angústia. Ele está dizendo, não chores, Ezequiel. E nem lamentarás. Tem pessoas que ficam se lamentando um para o outro. Lamenta para o vizinho, lamenta por irmão. Eu não esperava isso da igreja. Eu não esperava isso de Deus. Eu não esperava isso da Bíblia. Não esperava isso do Evangelho. Achei que fosse diferente. O Deus que você está servindo, Ele sabe agir. Ele quer te fortalecer. Ele quer te preparar. Ele quer dar para você poder. Para que haja um grande avivamento, tem que haver experiência, estabilidade, caráter. Ele está dizendo, eu estou transformando o seu caráter, Ezequiel. Eu vou tirar aquilo que os teus olhos mais amam, mas você não vai chorar. E você não vai lamentar. E tem mais uma. Se você gemer, você vai gemer bem baixinho. Não é para fazer escândalo. Não é para chamar a atenção do vizinho. Tem crente que gosta de chamar a atenção do vizinho. Tem crente que gosta de chamar a atenção do povo. Do que está acontecendo na vida dele. Deus fala essa noite. Fique só para você o que está acontecendo na sua vida. Porque vem vitória aí. Fica só para você. Não grite, não lamente, não chores. Geme, mas geme baixinho. Esse é o nosso Deus. Esse é o trabalhar de Deus. Porque Ele está dizendo, vem poder. Aí Deus diz assim para ele, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos num golpe. Vou te golpear. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Você já viu isso? Não é para descer lágrimas. Ele está dizendo, não é para o teu semblante, o teu rosto ficar desfigurado, não. Não é para ninguém olhar para você e dizer assim, coitado de Ezequiel, olha o que está acontecendo na vida dele. Não, não é para você transparecer tristeza, nem lágrimas, Ezequiel, vai correr de ti. Não é para você ficar chorando nos cantinhos, para que a igreja tenha dó de você. Não, é poder, igreja, é poder. Você quer pertencer para uma igreja forte, você quer ver cura, quer ver avivamento, quer ver esses bancos lotados, quer ver um sistema que funciona, precisamos passar pelo agir de Deus. É necessário. Aí ele diz assim, refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Não é para você passar pelo sistema de luto. O sacerdote naquele tempo, acontecia o seguinte, quando morria alguém na casa dele, eles usavam um turbante, eles tiravam o turbante,
tiravam também a sandália dos pés, alguns ficavam de meia ou descalço dentro de casa. Esse parecer era para quem olhasse e dizia, ele está de luto. Eles pegavam como assim, podemos dizer, um descanso do trabalho sacerdotal. Aquele luto fazia com que ele descansasse. Então ele tirava o turbante, tirava a sandália dos pés. E quando morria alguém, o povo levava aquele pão para ele não precisar fazer. Ele está dizendo, não coma deste pão também. Ele estava querendo dizer, não é para transparecer, porque o que eu estou fazendo na tua vida é para poder amanhã. Ele age assim na nossa vida e nós não queremos entender, nós não queremos aceitar, nós não queremos trabalhar, nós não queremos se esforçar. E Deus só aviva, Deus só abençoa, Deus só manda avivamento, Deus só manda o Espírito Santo quando a igreja está preparada para poder aceitar o trabalhar de Deus. Olha bem que coisa difícil para Ezequiel. O que acontece? Ele diz assim, e falei ao povo pela manhã. Ele trouxe esta palavra de manhã para o povo, porque é a palavra de Deus e Deus disse, fala para o povo, né? Eu não sei como foi o falar dele para aquele povo morando ali junto ao rio Quebar, junto da multidão, mas ele falou. E o que aconteceu? Chegou a tarde, quem morreu? A esposa. A esposa morre. Pensando que é fácil ser profeta? Está pensando que é fácil chegar lá no céu? Está pensando que é fácil andar com Deus? Está pensando que é fácil receber Espírito Santo? Está pensando que é fácil ser chamado povo de Deus? Olha o trabalhar de Deus. Anunciou o povo, chega à tarde, quem morre? A esposa. Aí o povo pergunta assim para ele no 19, e o povo lhe disse, não nos fará saber o que significa estas coisas que está dizendo, porque o povo não aceitava o que estava acontecendo. O homem agora profeta, foi preparado para sacerdócio, é profeta. Deus disse, olha, eu vou tirar o brilho dos seus olhos. Fica sabendo que o brilho dos seus olhos é aquilo que você mais ama. Ele está dizendo, o brilho dos olhos de Ezequiel era a esposa. E tem muitos que tratam a esposa com casca e tudo, como se ela fosse um lixo. Aqui está dizendo, o brilho dos olhos do homem é a esposa. E o brilho dos olhos da esposa é o marido. E o brilho dos olhos dos pais são os filhos. E ele disse, eu vou tirar, eu vou te golpear. Aí você pergunta, mas Deus golpeia alguém? Sendo que a Bíblia está recheada dizendo assim, porque Deus ama, Deus veio buscar e salvar a todos que haviam se perdido. Deus é pai, e o pai quando dá para o filho, ele pede pão, ele não dá uma pedra, ele pede um peixe e ele não dá uma serpente. Mas aqui está dizendo que ele golpeou Ezequiel. A Bíblia também disse que o Senhor golpeou Jesus Cristo e que ele se alegrou em moê-lo. Está escrito no livro de Isaías. Deus golpeou Jesus Cristo e se alegrou em ver ele moído na cruz do Calvário. E nós lamentamos por causa da luta, nós lamentamos por causa da aflição, nós lamentamos por uma perda e não queremos aceitar. Muitos saem da igreja, muitos deixam Deus, muitos não leiam a Bíblia mais, se enfraquece por ser golpeado por Deus. Aplauda ao Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 53 e versículo 10. Todavia ao Senhor agradou ao moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor
prosperará na sua mão, mas o Senhor agradou em moê-lo. Filipenses 2 diz que ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Deus o golpeou, a filialdade de Deus, Jesus Cristo homem, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, aceitando a morte e morte de cruz. Isso é ser golpeado por Deus. Todo esse prazer que temos hoje, toda esta vida, a igreja, a vida eterna, custou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem, ele é composto de 3 naturezas: carne, espírito e alma. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito. A Bíblia apenas não diz qual é o final do espírito e o começo da alma, ou o final da alma e o começo do espírito, mas o homem é composto de carne, espírito e alma. Quando alguém morre, a carne volta ao pó como era antes, o espírito volta ao Deus que o deu, e a alma será anunciada, ressuscitada, quando? No soar a última trombeta. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. Está então agora Ezequiel sem esposa. Foi golpeado por Deus. Talvez agora Ezequiel, ele leva com ele um trauma. Todos nós temos medo de trauma. Ezequiel carrega com ele agora uma depressão. Por quê? Porque ele foi golpeado por Deus e no dia de uma profecia, a sua esposa morre. E ele tem que anunciar ao povo. E na morte da sua esposa ele não pode chorar. Na morte da sua esposa ele não pode lamentar. Na morte da sua esposa ele não pode afrouxar o turbante. A Bíblia diz: amarra bem o turbante que está sobre a sua cabeça, Ezequiel. E não tire, não afrouxe a sandália dos teus pés, mas aperta ela, Ezequiel, porque eu estou contigo. Eu te fiz profeta, que é para você profetizar para o meu povo que está em terra estranha. Deus te chamou e Ele está dizendo: não afrouxe o turbante da tua cabeça, nem tira a sandália dos teus pés, querendo dizer: vou tirar uma folga na obra de Deus, vou tirar uma folga no departamento que eu tomo conta, vou tirar uma folga na música. Deus está dizendo: não, eu te chamei para trabalhar a minha obra, a minha igreja, o meu povo, o meu poder, o meu Espírito Santo. Ele não tem folga, ele trabalha. Jesus disse: o meu Pai trabalhou e eu trabalho também. Oh, aleluia, aplauda ao Senhor. Ele está dizendo: não chores pelo que está acontecendo na tua casa. Não lamente, porque eu tenho poder para fazer acontecer. Ele está dizendo: eu tenho poder para fazer acontecer no teu corpo físico. Eu tenho poder para fazer acontecer no seu casamento. Eu tenho poder para fazer acontecer no relacionamento. Eu tenho poder para fazer acontecer no sistema do teu trabalho, no seu profissionalismo. Eu posso fazer acontecer. Ele está dizendo: não afrouxe nem o turbante e nem a sandália dos teus pés, não tira ela não. Ele está dizendo: deixa a sandália amarrada, o turbante apertado, continua trabalhando, continua fazendo, continua congregando, continua estudando, continue amando, continua jejuando, continua intercedendo, porque esta obra é de Deus, esta igreja é de Deus. Tua família, ela tem um preço muito alto. A família é a base da igreja. Não abra mão da família. Não abra mão do nome de Jesus. Não abra mão do Evangelho. Difícil de pregar esta mensagem, difícil de ouvir, porque no dia que Deus fala para ele, a esposa morre. E ele está dizendo: morre, mas não chora não. Não lamente.
Ele está dizendo assim: todos que olharem para você, Ezequiel, é para não ver o teu semblante triste, é para não ver você desfalecido, é para não ver você destruído. Irmãos, o povo que olha para você quer ver você forte, quer ver você corajoso, quer ver você valente, quer ver você vigoroso, vigorado. Eles precisam ver isso. Se ele vê em você fraqueza, se ele vê em você medo, se ele vê você se lamentando, hoje eu não vou, a igreja está fraca. Você viu lá o culto, lá o trabalho? Não, o culto foi uma bênção, minha igreja. O trabalho está crescendo. Preste atenção. Daqui uns dias não vai ter mais lugar para ninguém sentar nessa igreja. Eu não sei o que o bispo vai ter que arrumar, se vai fazer 2 cultos ou vai aumentar a igreja, porque não vai caber. A igreja está marchando para esse avivamento, mas a palavra de Deus está falando: não afrouxe, não afrouxe, não tenha medo. E os que estão vindo, une-se conosco, porque esta obra, ela é de Deus. Oh, não chores, não chores, não lamente. E se você tiver que gemer, gema baixinho, tá? Lá na tua casa. Levanta de madrugada e vai gemer na presença. Aqui na igreja não. Não deixa transparecer o problema. Sabe? Sabe aquele problema que você está enfrentando na família? Não fica contando, não. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Quem sabe aquele hino? Irmão Júnior, conta para Jesus aonde é a sua dor. Fica contando para os outros, não. Os outros não vão compreender. Eles não vão entender. Não vão ter estrutura para te ajudar. O único que tem uma estrutura na igreja para ajudar é o líder, é a liderança, é o pastor, que é o anjo. Lá no livro de Apocalipse, quando se dirige às 7 igrejas da Ásia Menor, diz assim: é o anjo da igreja de Filadélfia, assim diz o Espírito do Senhor, o anjo da igreja. Toma cuidado em você ficar contando problemas, gemendo no lugar errado, gemendo na hora errada, gemendo para a pessoa errada. Ele está dizendo: se gemer, Ezequiel, geme baixinho. Aí você pergunta para mim: mas o que está acontecendo agora na vida de Ezequiel? Porque o povo ainda pergunta: olha, nos fará saber o que significa isso, Ezequiel? Ele não sabia explicar para o povo o que estava acontecendo, porque agora a esposa morreu. Ele não pode chorar, ele não pode gemer, ele pode gemer baixinho e ele não pode ficar reclamando. Já pensou? É difícil. Aí o povo pergunta: o que será isso? Explica para nós. Irmãos, tem hora que nós não sabemos explicar. Tem hora que é só o Espírito Santo que sabe explicar. Tem coisa que se você perguntar para o bispo, ele não vai conseguir te responder. A igreja, certa vez, elas também ficaram embaraçadas com alguns tipos de pergunta, porque eles perguntavam a respeito de trabalho de anjos. Ele disse: olha, eu não consigo te explicar, esse negócio de anjo é com Deus. Tem pessoa que quer ficar explicando trabalhar de anjo. A igreja está cheia de anjo. Não, a igreja está cheia de santos. Os anjos só vêm em pessoa física para exercer uma função para Deus. Se gemer, Ezequiel, geme baixinho. Não é fácil não. Aí você pergunta: mas será que funcionou na vida do profeta Ezequiel esses golpes que ele levou? Porque aqui está dizendo: Deus o golpeou. O Senhor golpeou Jesus. O que resultou os golpes que Jesus levou? Que está escrito aqui onde eu li, 43:10 de livro de Isaías, que Deus se agradou em golpear Jesus. Resultou na salvação do mundo. Aquilo que não funcionava, aquilo que o pecado tinha destruído, por meio de Jesus, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você soubesse o que vai começar a acontecer na sua vida,
você fará o que a palavra nesta noite manda. Fica firme. Deus tem poder. Ezequiel continuou firme. Eu não sei se ele começou a carregar algum trauma de perda, de luto, porque perdeu a esposa e não pôde chorar, nem lamentar, nem reclamar. Não aceitou o pão que o povo levavam para os que estavam de luto. Não era para aceitar o pão. Tem não tira o que está sobre a sua cabeça e nem afrouxe as sandálias. Querendo dizer, estou em trabalho. Eu estou em trabalho. Se ele tirasse o que estava à cabeça, afrouxasse a sandália, estava querendo dizer, estou de folga. A folga do rei Davi fez ele pecar. E carregou uma grande mancha no seu ministério. Não foi fácil. A folga de quem? Moisés. Quando ele desce ao Egito, carregou uma mancha no seu ministério porque ele teve que contar mentiras. Então ele está dizendo aqui, olha, você não está de folga, Ezequiel. Eu estou te preparando você, Ezequiel, para um poder muito grande. E talvez Ezequiel ficou pensando, mas para que Deus está me preparando? Eu era para ser sacerdote? Não sou. Sou profeta. Fui preparado para ser sacerdote? Não sou. Eu obedeci a Deus e trouxe a mensagem que Ele mandou, minha esposa morreu. E eu também não tive direito de chorar, não tive direito de lamentar, eu tive direito apenas de gemer baixinho, para não alertar a multidão e o povo a respeito do meu sofrimento. E esta mensagem é assim, olha, não é para transparecer, é para você não deixar transparecer o problema que você está vivendo. Porque Deus está sabendo, e o teu negócio é com Deus. Não é para deixar transparecer, porque se você deixa transparecer, você está fazendo o trabalhar do diabo, porque o diabo quer que o povo se escandalize. Tem alguns tipos de assunto que é para ficar entre você, tua família e Deus. Então não era para transparecer. Então agora eu creio que ele começa a passar por um tipo de trauma. Um problema sério. O trauma é problema sério. Ele ficou traumatizado. Só que Deus disse, olha, eu vou curar teu trauma. Isso que eu fiz na tua vida resultará em poder. De repente, mais para frente, irmãos, você conhece o texto. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito aonde? Ele estava traumatizado porque tinha perdido quem? A mulher. Agora Deus em espírito aparece a ele e diz, Ezequiel, vem aqui, Ezequiel. Vou levar você no meio de ossos secos, Ezequiel. E você vai andar. Ele era traumatizado com o morto porque sua esposa morreu no dia da profecia. E agora Deus leva ele num vale de ossos secos, e Deus diz assim, ande aqui no meio, pisa sobre eles, Ezequiel, e Deus pergunta, você acha que eles poderão viver? Talvez ele pergunta, nem a minha esposa eu pude fazer viver, agora você me pergunta se esse exército poderá viver. Deus está te moldando para que poder aconteça na tua vida. E você vai lembrar de uma pequena perda quando Deus te colocará sobre um grande milagre. Deus está preparando milagre muito grande na nossa vida. Mas para isso tem que haver esse preparo. Depois que a esposa morre, olha aí. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam que sequíssimo. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. O que ele ia responder? Eu não pude fazer viver nem a minha esposa quando morreu, e agora eu vou ver esse exército de ossos secos. Poderá viver esses ossos secos? É o que você está perguntando. Mas esse problema na minha vida, na minha família, tem solução? Deus está te preparando para você ver a solução.
Essa enfermidade, o médico diz que não tem como ser curada. Mas Deus fala assim, ó, ela pode. Poderão esse exército de ossos sequíssimo viver, ele diz, tu sabes. Eu não vou pregar sobre a mensagem do vale de ossos secos. Eu apenas levei os irmãos no vale de ossos secos para que os irmãos entendam que Deus fez ele perder a esposa, Deus golpeou, Deus proibiu de chorar, de lamentar, de derramar lágrimas, gemer baixinho, e agora Deus leva ele num exército de ossos sequíssimos, e Deus vai fazer ele começar a profetizar, e aqueles ossos sequíssimos começarão a se ajuntar, osso com osso. E o que vai acontecer? Irmãos, é milagre, é poder que vai acontecer. É poder, é milagre que vai acontecer nessa igreja. Fica sabendo que vai acontecer milagre na tua vida. Você que nunca chorou, vai chorar. Quando não era para chorar, não era. Mas Deus vai falar, chora agora. Porque o tempo já passou e os ossos vão reviver. Você vai reviver. Essa dor, talvez é a tua família que você vem buscando a paz dentro do lar. E não consegue, porque existem lares que estão em conflitos, em contenda, em tristeza, em espírito de brigaria, porque demônios se aglomeraram dentro da casa e eles tiram a paz. Você na mesa, no jantar, no almoço não tem um ambiente cristão, porque existe espírito atrapalhando, mas Deus te trouxe aqui, você e eu, para ouvir esta mensagem, para Deus te revelar que tudo isso que está acontecendo vai deixar de acontecer, mas você tem que aceitar o trabalhar de Deus. Não tira o turbante que está sobre a tua cabeça. A cabeça é sinal de poder e os pés é sinal de trabalho, de caráter. Continua trabalhando, ponha-se de pé. 1 minuto apenas. Não precisa vir na frente, não. É aí no banco mesmo. Em nome de Jesus, receba essa palavra profética.